Abre escudo. Al piso. Al piso, al piso, al piso, todo el mundo al piso. Essas imagens que você acabou de ver são da pior rebelião carcerária da história recente do Equador. Ao menos 79 pessoas morreram e 20 ficaram feridas. Os motins começaram simultaneamente em 4 presídios no dia 23 de fevereiro. Segundo o governo, eles tiveram relação com a morte do líder da gangue Los Choneros, cuja liderança agora é disputada por outros 4 grupos. Nos últimos 2 anos, o Equador precisou decretar estado de exceção nas cadeias 2 vezes, por conta de rebeliões violentas que, como essa, deixaram dezenas de mortos. Uma tendência que é comum não só no país, mas na América Latina toda, onde as prisões, cada vez mais superlotadas e tomadas pelo crime organizado, viraram um antro de violações de direitos humanos, e agora também são um viveiro de casos de Covid-19. Segundo a Human Rights Watch, reduzir a superpopulação carcerária deveria ter sido a prioridade nos países latino-americanos em 2020, tanto para conter os pequenos epicentros do coronavírus nas cadeias, quanto para evitar revoltas entre os presos pela falta de cuidados com a saúde. Esse foi o caso do Paraguai. Até meados de julho do ano passado, o país contava com uma das médias mais baixas de novos casos diários de Covid no continente. As cifras não passavam dos 3 dígitos. Mas no final de julho, a coisa começou a mudar. Um inédito surto de casos no presídio de Tacumbu, na capital Assunção, levou o governo a decretar intervenção sanitária, após 2 casos serem detectados. E não demorou muito para tudo piorar. No final de setembro, já com o número de novos casos diários que era 6 vezes maior, o coronavírus chegou à penitenciária regional de Pedro Roca Bajeiro, a cidade paraguaia que faz fronteira com o município brasileiro de Ponta Porã. Nesse novo surto, as autoridades já contabilizavam 168 casos entre presos e funcionários. E acredita-se que o episódio em Pedro Roca Bajeiro tenha contribuído para infecções em massa na região da fronteira. O aumento rápido de casos em presídios paraguaios se estendeu até 2021, quando o governo decidiu aumentar testagens para evitar mais infecções e revoltas em função delas, mas num ritmo ainda insuficiente. Só nos presídios brasileiros, ao menos 250 pessoas morreram e 62 mil foram infectadas pelo coronavírus até agora, um número considerado subestimado pelas organizações de direitos humanos, já que a testagem nas cadeias é mínima. O número brasileiro também parece subestimado quando comparado ao de outros latino-americanos. Ainda em dezembro, o México registrava mais de 240 mortes e a Colômbia pelo menos 110. Nas cadeias equatorianas, onde 80 pessoas foram assassinadas nesse último massacre, outros 124 detentos já tinham morrido até o fim de janeiro por conta da Covid-19. Também não ajuda que a América Latina e Caribe tenham uma população carcerária de 1,5 milhão de pessoas, com uma taxa de encarceramento que cresceu 120% nas últimas 2 décadas. No resto do mundo, o aumento médio foi apenas 24%. Para muitas organizações de direitos humanos, a solução é considerar penas alternativas ou até mesmo anistiar os crimes mais leves. É uma outra equação difícil de resolver, dada a quantidade de presos e dos sistemas judiciais defasados que nós temos. Na maioria dos casos, além da óbvia falta de medidas de prevenção contra o coronavírus, esses centros de detenção não contam com contingente médico suficiente para a quantidade de detentos. No caso do Brasil, que tem uma população carcerária estimada em 860 mil pessoas, há cerca de 1 médico para cada 687 detentos. Já na população em geral, essa razão é de 1 médico para cada 460, segundo o Conselho Federal de Medicina. E como os países ainda não têm um avanço conjunto em seus programas de vacinação, é incerto dizer quando a população vulnerável dos presídios vai ser imunizada. O governo brasileiro chegou a colocar os presidiários na lista prioritária, depois tirou e agora incluiu de novo. Ou seja, até estarem realmente seguros, continuam sujeitos a disputas sangrentas, falta de estrutura adequada e ao próprio coronavírus.